Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Meio-dia, 22 minutos e meio, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, depois do intervalo comercial, depois das loterias também, né? Vamos para a segunda parte agora, já está em nossos estúdios aqui o padre Reinaldo Machado Ramos, que é pároco da Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, ali da Diocese de Itapetininga. Ele vai conversar um pouquinho com a gente, mas é que em 19 de julho de 1998... foi realizada a cerimônia de instalação canônica da Diocese de Itapetininga e também a ordenação episcopal, né, do primeiro e atual bispo de Itapetininga, Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto. Inclusive, na ocasião, eu creio que nós fomos o primeiro veículo de comunicação a entrevistar Dom Gorgônio, né, quando ainda ele não havia sido ordenado. Ele estava, né, em vias aí, poucos dias antes de sua ordenação, ele estava lá na cidade de Fartura e conversou conosco aqui, comigo, com o Carlos José, por telefone. E hoje ele vai falar novamente conosco para falar aí sobre esses 25 anos, né, de diocese e 25 anos de seu bispado. Parabéns e boa tarde, Dom Gorgônio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora, também aí os apresentadores Antônio Luiz, Marco Aurélio, Juliana Fernandes. Com muita alegria, a Diocese de Itapetininga está celebrando o seu jubileu de prata, 25 anos de caminhada da missão evangelizadora e também da minha ordenação episcopal. Por isso queremos dar graças a Deus por tudo, louvar, bendizer a Deus, que tudo é graças a Deus é que as coisas caminham, e na igreja a gente acredita na força do Espírito Santo que conduz a igreja. Nós somos instrumentos, meros instrumentos, frágeis e pecadores, mas Deus conduz a igreja. Então, nós queremos reconhecer todas as bênçãos e as graças de Deus nesses 25 anos de caminhada da nossa diocese. Agradecemos a todo o povo e todas as pessoas que participam, que assumem suas responsabilidades na igreja, nos vários ministérios leigos, também os ministérios ordenados, diáconos e padres, e assim vamos celebrar com muita alegria neste sábado, dia 22 de julho, a missa em ação de graças na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Contamos com a presença de todos e que possamos todos juntos bendizer a Deus por tudo que recebemos de sua misericordiosa, de sua mão misericordiosa. Que beleza, tá aí, portanto, muito obrigado, Bispo Dom Gorgônio, pela gentileza de atender aí ao convite, né, ao pedido da nossa produção aí, para participar conosco e falar um pouco sobre o aniversário da Diocese de Itapetininga. Mas nós estamos recebendo, então, o Padre Reinaldo Machado Ramos, pároco da Catedral, que vai conversar um pouco conosco. Boa tarde, Padre Reinaldo, um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Antônio Luiz, boa tarde, Marco Aurélio, Juliane Fernandes, uma alegria, né, estar aqui nesta oportunidade, nesta ocasião. Esta casa que sempre acolhe a gente com muito afeto, com muito carinho, e também me dirigir a todos aqueles que nos acompanham neste momento. Muito bem, e como disse e destacou, né, o Bispo Dom Gorgônio, não se faz nada sozinho. Ele tem toda uma equipe, toda uma estrutura que o auxilia, né, no comando, aí na direção da nossa diocese. E o senhor é uma dessas peças que faz parte, né, de todo o trabalho que é realizado, o senhor como pároco. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, Padre Reinaldo, sobre as celebrações. Dom Gorgônio adiantou a de sábado, mas durante todo o mês já vem sendo, né, realizadas aí missas e tudo mais. Exatamente, o ano jubilar começou em julho do ano passado e o Papa Francisco enviou a possibilidade de indulgência plenária, então nós estamos vivendo um ano de graças. E agora, no dia 1º de julho, tivemos uma celebração histórica na Catedral. Foi a dedicação da Catedral. A pedra fundamental dela foi lançada no dia 16 de setembro de 1945,
na presença de Dom José Carlos de Aguirre, então bispo de Sorocaba, com a presença do padre Brunetti. E esta igreja oficialmente nunca foi inaugurada. Ela levou mais de 20 anos para ser construída, e no dia 1º agora de julho nós dedicamos a igreja. Aliás, o bispo Dom Gorgônio dedicou a igreja, que foi um coroamento de todo o trabalho de tantos padres aí no passado. E iniciamos na última quinta-feira passada, a novena vocacional na catedral. Toda noite um bispo convidado por Dom Gorgônio tem presidido a missa às 19h30. Ontem teve a presença de Dom José Luiz Bertanha, que é bispo emérito de Registro. Hoje o bispo diocesano de Itapeva, Dom Eduardo Malaspina. Amanhã o bispo diocesano de Jundiaí, que é Dom Arnaldo Carvalheiro. E no sábado a grande festa, às 10 horas da manhã, com a presença de bispos, padres, leigos e leigas, diáconos de toda a diocese, de pessoas de fora, de São Paulo, do estado todo. Tá aí, então, e todo mundo convidado, né, para participar, então, dessas festividades, dessas celebrações. Mas outro assunto também traz aqui, né, o padre Reinaldo. Pois é, boa tarde, padre Reinaldo, seja bem-vindo, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Eu vou à igreja, mas o senhor não me conhece, assim, são muitos católicos que estão ali presentes, então não dá para o senhor ver todo mundo. Mas, e as reformas da igreja vem acontecendo de uma forma bem rápida até, né? Mais do que esperado. Como que estão as reformas e o que ainda falta fazer? Exatamente, nós iniciamos as obras no início de dezembro do ano passado, aproveitando o ano jubilar, queríamos entregar à igreja uma certa estrutura melhor para essas festividades, e foi feito o que não tinha na nossa catedral, é a cátedra episcopal. Todo bispo tem uma cátedra, e é aquela cadeira do ensinamento do bispo. É como na universidade, né? O professor titular, ele tem uma cátedra. Então nós melhoramos a estrutura de presbitério, e ali foi construída a cátedra do bispo. Foi feita uma adaptação do presbitério, o altar foi totalmente mudado, a base dele, com a ajuda de um arquiteto de Florianópolis, que é especialista em arte sacra. E depois foi feita toda a iluminação. Nossa igreja estava bem apagada com os anos. Sim, precisava da manutenção elétrica. Foi feita toda a parte de fiação, luminárias interna e a pintura interna da catedral. Assim, com os anos, o desgaste, manchas nas paredes, alguns sinais com as chuvas acabavam inundando um pouco a parede ali. Foi feito todos os reparos, né? Foram feitos os reparos. E agora nós estamos continuando fora da igreja. A iluminação externa, projeto de escadaria, calçamento e jardinagem. Aí. E há uma intenção, de repente, de frente à igreja, fazer uma calçada ali só, ser um calçadão ali ou não? No momento... Aquela rua que passa em frente à igreja, né? No momento eu acredito que isso não vai acontecer, mas a gente pretende fechar a igreja com um sistema de grades. O arquiteto está desenhando, né, com aprovação da prefeitura, para a gente poder proteger o patrimônio nosso, que é a catedral. Essa pergunta do Marco, padre, me permita-me, eu achei oportuna porque questiona-se em relação ao trânsito que passa ali. Não sei se passa caminhões ali, mas o trânsito pesado poderia, em tese, abalar, né, a estrutura do prédio. Hoje a gente não sente assim trânsito pesado ali. É mais carros mesmo, de pequeno porte, né? Perfeito. Agora, padre Reinaldo, claro que o papel da igreja é evangelizador, é alcançar as pessoas, né, no plano espiritual, desenvolvimento aí do conhecimento da palavra, mas tem aquela questão social, né? E a igreja desenvolve esse trabalho. A gente sabe que, né, a diocese, enfim, as paróquias, as comunidades, elas têm um trabalho assim de assistência às pessoas menos favorecidas, não é? E o Marco Aurélio até tem uma pergunta a respeito disso para fazer para o senhor, né? A gente sabe ali que a igreja de Santo Antônio, né, que faz parte ali de todo esse, como o Luiz falou, ela todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, ela serve alimentação às pessoas em condições de rua, né, em situação de rua, e de segunda a sexta-feira. Tem um plano aí para estender final de semana? Vai continuar assim mesmo? Na verdade, nós servimos o café da manhã e o almoço de segunda a sábado já, menos o domingo, né? Ah, tá. E
Nós sabemos que isso... qual que é a ideia desse projeto? A ideia, Jesus diz no Evangelho, dai-lhes vós mesmos de comer. Então a Igreja Católica ela tem esse espírito, traz no cerne dela o amor aos pobres. E a Igreja não pode abandonar os pobres. E com isso, tenho que dizer assim que é um trabalho emergencial. Sempre digo isso, é um trabalho emergencial de dar de comer. Não é uma promoção social. A gente precisaria dar um passo a mais. A promoção social é aquela virada que você dá na vida da pessoa, como a gente diz, da varinha ela pesca, né? Deveria ser assim. Mas enquanto ela não consegue fazer essa virada, a igreja ela socorre emergencialmente, né? Mas eu sempre digo assim que nós queremos somar com a sociedade, somar com o governo local, queremos somar com as instituições. O nosso trabalho é um trabalho emergencial. Eu qualificaria desta forma e digo que a igreja tem 2 pulmões, né? Então o pulmão da oração e o pulmão da prática, que é a caridade do irmão, e tem sido assim muito importante nesses anos todos. Então é de segunda a sábado, então, tanto café da manhã como almoço, né? Sim. E na época de pandemia nós chegamos a distribuir 700 marmitas diárias, com um projeto unido ao SESI. Eles ofereciam a comida e a gente distribuía. Foi um momento muito especial, assim, naquela época de pandemia, a gente não deixou de dar de comer os pobres. Legal. Bom, a gente fala de pobre, de necessitado, claro que é um dos alvos principais, né, da igreja. Mas outra classe também, né, são as crianças. E como é feito, como está sendo, padre, realizado o trabalho de catequese, trabalho aí de ensinamento para as crianças? Sim, nós temos um centro catequético e temos um grupo de catequistas que se dedicam... Aqui na cada paróquia tem uma estrutura própria, né? Mas aqui na catedral a gente tem a catequese de terça-feira, no início da tarde, no fim da tarde, início da noite, e durante o sábado também acontece a catequese, um projeto de evangelização. A gente sabe que há uma catequese permanente e há uma catequese mais elaborada, né? Uma catequese, vamos chamar assim, didática. E a criança entra na catequese, mas o processo catequético dela dura toda a vida, toda a vida. Eu ainda estou sendo catequizado como padre, né? Nunca termina o conhecimento de Deus. Então, é um processo que começa na infância, passa na adolescência, juventude e deve continuar toda a nossa vida. Legal. Então a infância é só o início, né? Ela vai por toda a vida do cidadão, toda a vida do ser humano. Padre Reinaldo, nós queremos agradecer imensamente sua presença aqui conosco no Jornal do Meio-Dia, trazendo aí essas informações importantes, esclarecedoras, e convidá-lo a estar outras vezes aqui conosco também para falar sobre o seu trabalho, sobre o trabalho lá da Catedral, né? Nossa Senhora dos Prazeres, que é a sede da nossa diocese. Eu gostaria de agradecer esse espaço, agradecer você, Antônio Luiz, o Marco Aurélio, a Juliane, mais uma vez, a oportunidade. Agradecer todas as pessoas que nos escutam e tantas pessoas que rezam por mim, me acompanham no trabalho e têm colaborado nessa missão. Porque se a Catedral está tendo todo esse empreendimento, não é um trabalho solitário de minha parte. Atrás de mim tem muita gente ajudando, contribuindo, participando. Então, estendo essa minha gratidão a todos aqueles que fazem a igreja acontecer através da sua presença amiga, seja nas missas, nas celebrações, na amizade, porque, graças a Deus, eu tenho amizade não só com católicos, tenho amizade com gente de toda a cidade, né? De todas as matizes. Eu tenho uma porta muito aberta, assim, e as pessoas têm um coração muito largo e me acolhem muito bem por onde eu passo. Então, a minha gratidão. Obrigado mais uma vez pela acolhida. Legal. Sinta-se então abraçado e leva nosso abraço a toda a comunidade, a toda a paróquia, né? E o bispo Dom Gorgônio, que falou conosco aí, né? Mas não está presente aqui em nossos estúdios. E sábado, então, fecha a comemoração. Sábado, às 10 horas da manhã, uma grande celebração com presença de bispos, padres e muitos leigos e leigas dos 15 municípios que compõem a diocese, além de pessoas amigas de Dom Gorgônio que vêm de outras partes do estado. Legal. Tá dado então o recado, feito o convite, é só comparecer lá. Agora, 12:36. Jornal do Meio-Dia.